Hoje a gente vai passar aqui rapidinho, porque eu quero explicar um pouquinho sobre as lives que a gente quer fazer aqui no grupo, que é para ajudar tias, tios do Ministério Infantil, para ajudar os pais. E eu quero estar explicando. Hoje não será uma live oficial. Eu senti no coração de estar passando para a gente estar pelo menos explicando como que vai funcionar, né? Toda essa questão da live. Nossa, Marli, que saudade, gente. Meu Deus do céu, saudade, tá? Nossa, quanto tempo, né, Marli? Meu Deus do céu. Aleluias. Aleluia. A Nathalie tá aí, Nathalie. Tudo bem com você, gente? Meu Deus. Que bom, muito feliz de vocês estar aí, né? Bom, será bem rápido, quero explicar, né? Como que vai funcionar a nossa live aqui no grupo. Amém. A Ana Lívia, tudo bem, Ana? Tatiane, beijo pra vocês, tá? Coraçãozinho pra vocês. Tem pessoas aí que tem um tempão que eu não vejo, vontade de abraçar, de ver. Muitos anos, Marli. Meu Deus do céu, bastante anos. Nossa, Deus. A gente sempre acompanha, né? Vê sempre pelo Face, pelas redes sociais, né? Mas a saudade é grande. A vontade é a gente poder ver, né? Se ver pessoalmente, de abraçar, né? Ai, gente, que bom que vocês estão aí. Pois então, olha só. A gente tem visto várias lives, principalmente com a pandemia, várias pessoas fazendo live, né? E eu tinha falado que a gente ia fazer aqui no grupo, né? Só que assim, eu não queria fazer a live como se fosse um culto, né? Eu pensei assim, o grupo, ele foi formado para um propósito, né? E o propósito do grupo é que nós possamos nos ajudar, uma tia ajudar a outra, com experiências, com dicas, tudo que tem a ver no Ministério Infantil. E ajudar os pais, automaticamente tem muitos aí que não trabalham no Ministério Infantil, mas é mãe, é pai, né? Então, a intenção do grupo é tentar ajudar os pais e os tios e tias dentro do Ministério Infantil, né? E, pensando nisso, essa semana eu tinha falado que a gente ia fazer as lives. E eu ia fazer como se fosse um culto. A gente ia fazer louvores, ia trazer pessoas para entrar na live e fazer louvores e uma pregação. Mas essa semana o Senhor colocou no meu coração da gente tá fazendo as lives no intuito de ajudar os tios e tias do Ministério Infantil e também os pais. Pois então eu pensei, então nós vamos fazer a live, vou estar trazendo um convidado e nós vamos estar falando, dando a oportunidade desse convidado falar de algum tema ou de contar, né, um pouco da sua experiência, de algum projeto que tem feito, que tem trabalhado. E aí eu tenho vários colegas, vários amigos aí que fazem trabalhos maravilhosos no Ministério Infantil, nas ruas. E aí eu quero estar convidando essas pessoas para estarem contando a sua experiência, né? E com isso eu pensei assim, vou fazer dessa maneira. Nós vamos trazer as pessoas. Aqui na live tem tias que eu já vi aqui no Ministério Infantil que fazem um trabalho muito lindo na rua. E a gente vai começar a chamar para a gente estar fazendo esse bate-papo, né? Eu tenho uma colega daqui mesmo que eu nem falei isso com ela ainda, mas é uma que eu quero convidar porque ela está se formando, né, para psicologia, e nós sabemos que
Eles têm muito a nos acrescentar, muito a nos ensinar, né? Tanto como tia, por exemplo, eu sou tia do Ministério Infantil, mas eu também sou mãe, né? E como mãe, porque nós sabemos que não tá fácil educar os nossos filhos, nós sabemos que se a gente não nos colocar na posição, né, de serva, cada dia que passa a gente vê mais dificuldade em educar, né, em ensinar os nossos filhos. E quando a gente está, né, ali com a vida, na presença do Senhor, sendo na palavra do Senhor, tudo fica mais fácil, né? É mais fácil da gente ensinar os nossos filhos. Então, eu pensei assim, a gente vai estar fazendo essas lives. Eu quero ver se eu consigo fazer de 15 em 15 dias, 2 vezes no mês. 2 vezes no mês. Mas se acontecer imprevistos e eu não conseguir entrar, não conseguir fazer 2 vezes no mês, pelo menos 1 vez no mês a gente vai estar fazendo. Então a gente vai estar trazendo temas, né? Temas que vai ser para os pais, vai ser para ensinar, para ajudar, né? Para nos ajudar nas nossas dificuldades do dia a dia. Tema de família, sabe? E quero trazer as tias, né? Algumas aí eu já tá em mente já, da gente estar trazendo para estar contando um pouquinho da sua experiência, né? Experiência de trabalhos de rua, experiência de alguma coisa que o Senhor, né? Que Deus tem dado elas para fazer e elas têm feito com excelência. Nós sabemos que tem muitas e muitas tias aí trabalhando em prol da obra do Senhor, né? E o Senhor tem abençoado, tem dado força, tem sustentado. Porque quem trabalha com projeto social sabe que é difícil a ajuda, né? Mas o Senhor ainda assim tem sustentado, tem levantado pessoas para ajudar, né? Então, a gente tem esse projeto aqui também, a gente trabalha num projeto assim. Ele começou na pandemia, e nós sabemos que na pandemia a gente não tem muito... a gente fica bem fechado para trabalhar, né? A gente não tá tão amplo assim para fazer, né, mais. Mas nós temos conseguido fazer alguma coisa, né? E eu sei que tudo tem a hora certa da gente conseguir colocar todos os trabalhos que tá nesse projeto que a gente tem aqui em começar a fazer, né? Eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, que o Senhor, ele tá na frente, né? Então, hoje eu queria passar rapidinho para poder deixar isso, explicar isso. E aí a gente vai estar fazendo cartaz, vou estar fazendo cartaz com a primeira pessoa que a gente vai colocar, que a gente vai estar chamando. A gente vai ver dia e horário que ficaria bom. Geralmente eu creio que mais fácil seria na parte da noite. Então, para as tias que ainda vão assistir, né, esse vídeo, essa live, ainda vai assistir. E algumas também que eu não conheço, mas tem um projeto legal, mas faz alguma coisa legal, mas sabe, me procura, porque eu vou estar encaixando para a gente poder estar fazendo esse trabalho bem legal aqui. Amanda, Pai do Senhor, Amanda, eu quero apenas, já para encerrar isso, porque hoje seria só para isso, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para todas as tias e tios do Ministério Infantil. É um versículo que ontem, no culto de ontem, eu até falei, né? E esse versículo ele ainda tá ardendo no meu coração. Tem 1 semana que ele tá ardendo no meu coração e eu quero deixar ele para vocês, tias. Ele se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 45, que diz assim: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu quero dizer para todas as tias de Ministério Infantil, tias e tios, não desanimem. Nós sabemos que é batalha. Eu sempre digo que Ministério Infantil, ele é batalha, porque a gente tem visto quanto o inimigo ele tem se levantado contra as vidas das crianças. E quando nós nos dispomos a fazer a obra, e principalmente em prol das crianças, ele vai se levantar contra a sua vida. Mas se você estiver alicerçado na palavra do Senhor, mas se você estiver alicerçado aqui, ó, o Senhor, ele é contigo. E o Senhor, ele vai te ajudar a vencer todas as barreiras que se levantar. Se eu for contar minha experiência, eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa. Eu desisti várias vezes, eu parei nessa caminhada, eu larguei Ministério Infantil,
voltei para o Ministério Infantil várias vezes, eu larguei. Foram muitas coisas que aconteceu na minha vida. Tem coisas que não... que assim, se eu contar, ninguém acredita. De que já passei dentro do Ministério Infantil. Mas o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. Ele nos deu uma missão. Ele nos deu uma missão. E nós precisamos entender qual é a nossa missão. A partir do momento que você, que faz parte do Ministério Infantil, entender que é a sua missão, você vai mudar, você vai pensar diferente. Não, peraí, eu tenho uma missão, o Senhor me deu essa missão e eu vou até o fim nela. Não importa o que aconteça, não importa se está difícil, se não tem condições financeiras, às vezes nós não temos condições financeiras. Quando eu comecei a ministrar para criança, eu não tinha um visual, eu não tinha condições financeiras para isso. Ainda não tenho condições financeiras de ter aqueles altos visuais que a gente vê. Tem cada um mais lindo do que o outro, que os tios e tias artesãos fazem. Eu não tenho condições de ter desses visual. Mas eu vou te falar, o maior instrumento somos nós. O Senhor, Ele quer nos usar. O objeto que nós vamos usar para falar da palavra dEle para uma criança, não importa. O que importa é a sua vida, o que importa é você. Deus quer te usar para falar para as crianças. Deus quer te usar para abraçar essa criança. Então não importa, eu comecei com papel, eu desenhava à mão, escrevia à mão e comecei fazendo os meus visuais dessa maneira para as crianças. Hoje eu tenho alguns mais visuais, mas é porque eu comecei a fabricar os meus visuais. Não é tão difícil assim. Às vezes a gente pensa, nossa, é impossível, eu vejo tias tendo, eu queria ter também. Eu vou te falar uma coisa, eu lutei muito para conseguir ter o material que eu tenho. E o material que eu tenho ainda não é aquele material caríssimo, assim, né? Que você olha e fala, meu Deus, você não consegue ver mais nada. Quando você olha aquele visual, você não consegue ver mais nada. Você só vê ele, porque ele é lindo, maravilhoso, chama a atenção. Mas eu vou te falar, o visual, ele não pode ofuscar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Ele não pode ofuscar. Então ele pode ser o visual mais brilhoso, cheio de brilho, mais lindo e maravilhoso. Mas agora vem comigo, pensa comigo. O visual, ele tá com mais brilho do que você? Porque você tem que ter mais brilho do que ele, porque o brilho que está em você é o brilho do Espírito Santo. O visual, ele é apenas um meio que você vai usar para chegar até a criança. Mas você é o instrumento de Deus. Você tem que dar lugar para que o Espírito Santo venha agir, venha te mostrar. Você tem que ter a visão aberta, porque Deus quer usar você, independente se você vai pregar para as crianças usando uma caneta, ou independente se você vai pregar para as crianças usando um visual maravilhoso. Independente disso, o que tem que aparecer não é o visual que você está usando, mas sim a glória do Espírito Santo na sua vida. É isso que tem que aparecer. É isso que as pessoas têm que ver. É a diferença da unção que está sobre a sua vida. Então não importa, não desanime, não deixe, porque eu já larguei várias e várias vezes. Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no Ministério Infantil e ainda está comigo. A gente sempre conversa. E nós passamos muita coisa juntas. Muitas e muitas coisas, muito aborrecimento, muita coisa juntas nós passamos. Mas nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Então eu digo para vocês, não importa, às vezes na hora você fica triste, o seu coração fecha. Eu falo porque às vezes eu não entendo, às vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus, mas eu posso falar para vocês que no ano passado eu tive eu passei por uma experiência muito ruim há um ano atrás. E eu falei, eu não volto mais. Eu falei que eu não voltava mais. E passou um mês. O Senhor foi trabalhando no meu coração nesse um mês. E aí eu pude entender, entreguei meus cargos da igreja, todinho, de tão chateada que eu fiquei. Mas o Senhor trabalhou em um mês. Em um mês Deus usou crianças. Em um mês Deus usou pessoas que eu nunca imaginava. Com atitudes e com palavras, sem saber pelo que eu estava passando. O Senhor usou.
sem ele saber nem que estava sendo usado por Deus, mas naquele momento eu entendi que a pessoa estava sendo usada por Deus, para que eu me levantasse novamente. E eu lembro como se fosse hoje, porque o meu primeiro trabalho foi feito na rua, desse um mês depois. Eu voltei, o meu trabalho foi feito na rua. A gente fez um evangelismo na rua. E eu vi o quanto Deus foi grandioso na minha vida. E a partir daí eu fui entender todo aquele processo que eu passei, toda aquela tristeza que estava no meu coração, e tudo aquilo foi necessário. Porque a partir daí o Senhor abriu novas portas. O Senhor abriu, foi aparecendo outras coisas. E eu pude me ocupar com o projeto. Eu pude me ocupar com outras coisas que eu não tinha conseguido ainda. Então eu consegui entender todo aquele trabalhar, todo aquele processo que o Senhor me fez. Todo aquele processo. A palavra que eu deixei, né, o versículo, né, que o Senhor deixou, foi exatamente o que Deus falou comigo, porque eu estava muito triste. E eu tinha que sair para ministrar naquele dia. E 2 semanas atrás eu passei por uma experiência que me fez pensar muito, muito, muito. E numa segunda-feira, passando segunda-feira, na outra segunda-feira, 15 dias atrás, mais ou menos, 15 dias atrás, uma segunda-feira, eu chorei muito aos pés do Senhor. Eu passei o dia chorando aos pés do Senhor e questionando ao Senhor. E eu passei a semana, quando foi sábado fomos fazer um trabalho, quando foi domingo, de novo eu fui fazer um trabalho. No domingo, antes de sair, o Senhor falou comigo nesta palavra. E aqui eu pude entender que o Senhor, ele tem plano, que o Senhor, ele tem propósito na nossa vida. É só nós nos colocarmos à disposição dele, é só nós acreditarmos naquilo que ele nos prometeu. Às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, mas está tão longe, o Senhor falou isso há tanto tempo atrás e isso não acontece, meu Deus, está tão difícil. Tá difícil ficar no Ministério Infantil, tá difícil, porque às vezes a gente não tem apoio, não tem dinheiro, a gente quer ter tudo, né? A gente quer ter os bonecos, a gente quer ter aquele cabeção, a gente quer ter tantas coisas, e às vezes isso não vem rápido para nós. Mas o Senhor tem a hora certa de agir, e se nós soubermos a maneira certa da gente conduzir as coisas, tudo na disposição dele, do jeito dele, tudo dá certo. Pois eu posso falar isso com garantia, que as coisas dão certo, que o Senhor, ele tem sim proporcionado para nós, ele tem, às vezes nós não entendemos, mas o Senhor tem feito em nossas vidas. Aí essa questão do recurso visual é uma coisa que ficou muito na minha mente, porque eu sempre quis ter muita coisa. Sempre quis ter e às vezes não tinha condições financeiras. Mas foi difícil até eu entender que o maior instrumento que Deus quer usar é nós, é a nossa vida, é eu e você. Não importa o recurso visual. O recurso visual, ele é só um meio para você ir até as crianças. Mas nós que somos o maior recurso visual, somos nós. Em exemplos, em atitude. As crianças têm que olhar pra gente e se espelhar em nós e ver a diferença em nós. Então, hoje é o que Deus colocou no meu coração pra estar passando pra vocês aí. Nem pensei que eu ia falar tanto. Mas eu falei bastante, né, sobre as lives. Nós vamos estar fazendo essas lives. Eu espero em Deus que dê pra gente fazer 2 vezes no mês, pelo menos. Quero estar trazendo a Nathalie, eu quero chamar a Nathalie, eu acompanho ela na rede social e eu tenho visto, e ela tem um projeto também muito bonito, de rua. Então, assim, são os projetos que eu sou apaixonada, eu amo missão, sou apaixonada com missão. Então, eu não tenho, né, tem a Nathalie, tem a tia Vanderleia, que também faz um trabalho lindo com as crianças na cidade onde ela mora. Então, são trabalhos, assim, maravilhosos, né? E eu quero estar trazendo para a gente poder estar falando um pouquinho sobre isso, porque a gente aprende com a experiência das irmãs. E eu que estou começando agora, vou aprender muito. Vou aprender muito com a experiência de cada uma de vocês. E eu quero ver se a gente consegue, agosto a gente começa. A gente está no meio do mês, então ver se a gente faz uma no início e uma no final, né? Eu creio, assim,
de 15 dias, uma no início e uma mais ou menos pro dia 20, sabe? Faz uma outra. Pra gente estar se organizando direitinho, né? Sobre isso. E temas. Peço às irmãs que puder comentar pra mim, sabe? Deixar lá alguns temas para ser ministrado pras tias e pros pais. Eu quero trabalhar muito também em questão dos pais. A gente quer trabalhar muito isso. A gente quer fazer alguma coisa que sirva para as tias, mas que também sirvam para os pais, tá? Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma dica, pode colocar lá. A gente vai estar anotando direitinho. Vou estar vendo quem é que pode estar trazendo. Como se fosse um mini cursozinho. Vamos pôr assim, sabe? A gente coloca um tema, uma dificuldade e a gente consiga trazer alguém para estar falando um pouquinho sobre este tema, porque eu creio que vai acrescentar na vida de vocês e vai acrescentar na minha vida também, né? Então, hoje é isso. Gente, a minha companheira, amiga, que trabalhou comigo, ainda trabalha, né? Tá de resguardo, também está nos assistindo. Patrícia, a tia Pati, sempre me ajudou, sempre esteve comigo, chorou junto comigo. Uma caía, a outra ajudava a outra a levantar, a outra quando estava triste, a outra estava lá para ajudar. Então eu sou muito grata pela vida da Patrícia. Ela sempre trabalhou comigo e eu acho que nós formamos uma dupla boa. Muito boa, mas nós passamos, né, por muitas coisas juntas, né? Amém, irmãs. Muito obrigada, tá? Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém, tá? E eu quero somente, né, deixar isso, né, e deixar isso para vocês hoje. A explicação de como que serão as nossas lives. Eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. E a Estela, Patrícia, como que ela tá? Nossa, eu tenho que ir lá ver a Estela, gente. Meu Deus, eu ainda não fui lá, né? Também vou ver se ela tá recebendo visita. Nós estamos ainda em pandemia, né? Então, aleluia, gente. Muito obrigada, tá? Por tudo, por todas as coisas. Nós vamos estar orando em prol dessas lives, porque eu sei que o Senhor, Ele vai falar aos seus corações. Eu sei que Ele vai acrescentar. Eu vou deixar aqui registrado também de uma vez nessa live que dia 18 de setembro nós vamos estar dando um curso, presencial, né? Vai ser aqui na minha cidade vizinha, mas nós vamos estar aqui com a Monique, que é graduanda em psicologia, e eu vou estar lá, nós vamos estar lá ministrando e vai ter vários temas. Eu vou começar a colocar no grupo algumas coisas para ajudar vocês. Nós vamos estar ministrando nesse dia sobre Ministério Infantil, vamos estar falando sobre EBD, vamos estar falando sobre recursos visuais, vamos mais o que? Atividades fora da igreja com propósito, porque tudo que nós vamos fazer com criança tem que ter propósito, não pode ser apenas oba-oba. Tudo que nós vamos fazer tem que ter propósito. Eu vou trazer as crianças para fazer brincadeira, mas a brincadeira é o quê? Só brincar? Não, tem que haver propósito, senão não vale. Senão não adianta. Como que a gente está ensinando e pregando se a gente for fazer só brincadeira com as crianças? Brincadeira, as crianças vão no parquinho e brincam. Então, nós precisamos sim de fazer coisas diferentes com as crianças, mas tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ter propósito. Nada pode sair de dentro aqui da palavra do Senhor. Tudo tem que ter propósito. Então, nós vamos estar falando aí. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que vai estar nesse curso. Musicalização também é muito importante. Muito, 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 muito importante a questão do louvor. Saber quais são os louvores escolhidos para estar cultuando. Tudo não é qualquer um, não adianta pegar qualquer um louvor, levar pro culto e fazer gesto com as crianças, não é assim que funciona. Então tem você sabe que tem louvores que é para fazer em culto, louvores que é para fazer no lugar
que a gente vai fazer mais brincadeiras, que é lugar aberto, que é fora. Mas quando a gente fala de culto, nós estamos falando de adoração. Então você tem que saber quais são os louvores que vocês vão colocar nas crianças. Qual é o teor desse louvor que vocês vão colocar para as crianças louvar num culto de adoração. Então, assim, são muitas coisas, muitas dicas, muitas coisas a gente vai estar falando nesse curso do dia 18 de setembro em Ubá. E eu creio que vai ser uma bênção, eu creio que várias tias vão, eu acho que a gente vai trocar experiência, então a gente vai aprender uma com a outra. Nessas lives também, eu vou estar trazendo uma menina que trabalha comigo, que faz parte do projeto, e ela tem um personagem, né? O nome dela é Silvana, mas o personagem que ela faz é a Carol. Aqui todo mundo conhece ela e o personagem dela. Eu quero estar trazendo na live pra gente poder estar falando como que surgiu esse personagem. Sabe por quê? Porque é um personagem muito divertido, é como se fosse uma criança. E as pessoas, e às vezes nós podemos criar, né? Criar um personagem, criar coisas dentro do Ministério Infantil que vai chamar a atenção das crianças e que vai ensinar, né? E vai edificar vidas. Então esse personagem é um personagem muito legal. Sempre quando eu tenho oportunidade de estar ministrando em outros lugares e eu tenho como levar, eu costumo levar ela. E ela sempre, e aí ela sempre trabalha ali junto comigo, né? Nessa área, nessa parte. E eu acho muito interessante o personagem dela. Eu acho que a Patrícia tem até um empurrãozinho nesse personagem aí. A tia Pati. Porque foi numa festividade em que a Patrícia era líder do Ministério Infantil e eu ajudava. E onde começou tudo, ela pediu pra ela fazer... Eu não vou contar, não. Vocês vão ter que assistir no dia. Vou contar, não. Mas a Patrícia tem o dedinho dela aí nesse personagem, tá? Como eu disse, né? Ela é uma menina muito importante. É muito importante na minha vida, pro meu ministério. Porque ela sempre esteve comigo, até quando eu saía para ministrar no início, ainda inexperiente, aprendendo, né? E lá no meu comecinho de ministério itinerante, ela ia comigo, ela fazia os louvores na frente, antes de começar a ministrar, ela fazia quebra-gelo, e ela estava sempre comigo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, eu sou muito grata mesmo pela vida dela. Às vezes a gente não fala, né? E a gente tem as vidas que às vezes a gente não fala, mas é uma pessoa que eu gosto demais da conta e nossa Deus, não tem nem o que falar. Eu só tenho elogios porque sempre esteve do meu lado. Sempre esteve do meu lado. Está, né? Não só esteve, mas está, né? Mesmo que a gente ainda não tá mais fazendo os trabalhos assim juntas, né? Mas a gente sempre que a gente procura, ela tá ali. Então eu só tenho que agradecer, né? E louvar o Senhor pela vida dela. Olha, tias, eu agora vou, né? Vamos estar encerrando, quero encerrar, né? E eu quero que as tias fiquem com esse versículo que eu li. Por que esse versículo mexeu comigo, né? Porque até ontem lá na igreja eu falei isso. Eu falei, aqui fala, o título da lição é Maria visita Isabel. Quando Isabel, né, estava com João Batista no seu ventre, né, e Maria com Jesus no seu ventre, né, todo mundo conhece essa história que João Batista, ele adorou o Senhor ainda no ventre de Isabel, né? E naquele momento, a Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela foi falando para Maria. E esse versículo é Isabel falando para Maria, cheia do Espírito Santo de Deus, né? Então nós sabemos que quando diz aqui, bem-aventurada é a que creu, está falando para Maria, que Maria, ela é bem-aventurada porque ela creu. E ela creu no quê? Ela creu quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela iria engravidar, que ela iria ser mãe de um que viria para salvar toda a humanidade. E nós sabemos que, de quem, né, de que nós estamos falando que o anjo estava falando de Jesus, né, de Jesus que ele estava falando. E ela
creu, ela aceitou essa missão. Então, bem-aventurada é a Maria, porque ela creu. E todas as promessas que o Senhor fez para ela irá se cumprir. Olha como que é linda a palavra do Senhor. Pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, para vocês, tias, para vocês, que o Senhor já falou, não sei qual maneira que o Senhor usou para falar, porque o Senhor pode ter te falado usando alguém em profecia, o Senhor pode ter te falado usando a palavra dele, quando nós abrimos para ler Deus falando conosco, o Senhor pode ter te mostrado através de inúmeros jeitos, e vocês sabem que você é escolhido dele para fazer a obra. E aí, às vezes, nós pensamos, meu Deus, mas como que tá demorando para se cumprir a promessa? Bom, tá demorando para se cumprir, mas tudo tem um tempo também. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor é quem sabe desse tempo. Não sou eu, não é você. O Senhor quem sabe desse tempo. Não sou eu nem você. Então, nós a única coisa que nós podemos fazer enquanto não chega a promessa, enquanto não se cumpre a promessa, é esperar no Senhor. O salmo que diz, esperei com paciência no Senhor. É esperar no Senhor e continuar fazendo a obra. O Senhor fala, espera e continue fazendo a minha obra. Não é espera, senta e fica quietinho, não. É espera, que vai chegar a hora que o Senhor vai te exaltar, mas que Ele vai entregar os seus sonhos, tudo que você precisa, mas o que você precisa continuar fazendo. Então não pare de fazer. Se você não tem um visual bonito, você escreve à mão, você faz um desenho à mão, Deus vai te dar estratégia. Você usa, vai lá na cozinha, pega colher, garfo, você consegue contar uma história usando isso. Você consegue contar história usando uma garrafa, usar as garrafas, vassouras. Você consegue usar, porque o maior instrumento é você, tia. Você é o maior instrumento. O que nós vamos estar pondo aqui, ó, segurando na nossa mão, não tem tanta importância assim, não. A importância é nós. O Senhor quer nos usar. O objeto que está na sua mão, sem você, e principalmente sem Deus, não é nada. Só é bonito. Só é bonito. Mas a partir do momento em que você coloque na sua mente, guarde que você é o maior instrumento que o Senhor quer te usar, até sem qualquer instrumento na sua mão, você vai conseguir contar uma história para as crianças. Você vai conseguir evangelizar as crianças e chegar ao coração dela. Porque o Senhor, Ele vai usar a sua vida para ser um instrumento para as crianças, tá? E eu agradeço, tá? A todos que aqui participaram, todos que deixaram, os que ainda vão assistir. E deixa pra gente anotadinho lá, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para todos vocês. E eu vou colocar o cartaz e a gente vai estar marcando como que vai ser a live, mas eu já consegui explicar como que vai ser cada live aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom, tias? Obrigada, tá? Por estar comigo esse momento, por ter me ouvido. Muito obrigada. Espero que o Senhor, né, tenha falado ao coração de vocês aí um pouquinho, né, que o Senhor colocou no meu coração, eu falei, espero que tenha falado ao coração de cada um de vocês, tá? Então, a gente se encontra no começo do mês, com um convidado, em nome do Senhor Jesus, tá? Amém. Amém. Com Deus.